Então, como na videoaula anterior nós estávamos falando, eu comentei com vocês que o plano de negócio é para o século XXI, o que o plano de negócio é para o século XXI, o que a Revolução Industrial foi para o século XX, né? Mas por que isso acontece? Porque é a busca incessante pela informação. Então, pode ser obtidas essas informações através de quê? Analisar quem já está na ativa, analisar o público-alvo, né, demandas, necessidades que estão surgindo, problemas que estão sendo gerados. Para isso eu vou buscar em jornal, em revistas, em associações, feiras, cursos, ó, junto com outros empresários que já estão em atividade, na internet. Tá vendo quanta fonte de informação rica que pode ser explorada? Isso vai ajudar, pessoal, a definir qual realmente é o nicho a ser abrangido no momento. Então, o plano de negócio ele pode ser usado para conseguir novos sócios, colaboradores. Eu vou trazer pessoas, capital intelectual, pessoas que têm experiência, elas vêm. Quando que elas vêm? Quando elas veem que o negócio é bem estruturado e existe viabilidade. Novos sócios, investidores, eu falo aqui, investidores pode ser banco, aportes financeiros, não é verdade? Então, o plano de negócio ele serve para isso, para estabelecer parcerias com fornecedores, clientes, ou até mesmo apresentando aos bancos para solicitação de financiamentos. Se bem que não é muito bom você começar um negócio já devendo, mas é muito comum de acontecer também. Então a estrutura, o plano de negócio, como eu falei para vocês, ele é como se fosse um currículo, você vai fazer, tem essas 5 etapas aí, e aí depois é encadernado, tem que fazer uma capa, eu aconselho também a encadernar, então para ficar bem bonito e bem prático. Então o plano de negócio ele tem essa estrutura. Primeiro, o sumário executivo. Segundo, a apresentação da empresa. Terceiro, o plano de marketing, o plano operacional e o próprio plano financeiro, que para mim é uma das partes mais importantes porque vai mostrar justamente a viabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas aqui agora, que compõem um plano de negócio. Mas vocês vão observar que lá no portal do AVA, eu já disponibilizei para vocês mais alguns vídeos que falam sobre plano de negócio, tem alguns artigos e eu vou também colocar depois uma atividadezinha para vocês poderem fixar esse conhecimento, tá? Então, olha só, primeira etapa, sumário executivo. O sumário executivo, embora ele seja o primeiro item do tópico, é como se você fosse pegar um livro para ler. Tem muitas pessoas que quando vão pegar um livro, a primeira coisa elas vão dar uma olhada no sumário. Perdão. Elas vão olhar do que se trata esse livro, o que ele aborda. Então, dependendo de como é o sumário, dependendo de como está escrito lá essa folha de rosto, tem muitas pessoas que até desistem de ler o livro porque é muito técnico, muitas palavras difíceis, o texto é muito robusto. Então, dependendo do foco, dependendo do público, ele tem o sumário executivo ele tem que ser elaborado de uma forma que gere nas pessoas a vontade de abrir o seu plano de negócio e ler. Então, vamos lá. O sumário executivo ele é um resumo do plano de negócio, não se trata de uma introdução ou justificativa, e sim de um sumário contendo seus pontos mais importantes. Nele irá constar. Então, olha só alguns tópicos que tem que ter no sumário executivo. Um resumo dos principais planos de negócio, dados dos empreendedores, experiência profissional, dados do empreendimento, missão da empresa, setores de atividade, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social e fonte de recursos. Então, embora ele venha no começo, logo é a primeira coisa que vai ter, geralmente a gente deixa para fazer no final, porque após a etapa de planejamento, de coleta de informações, nós teremos qual é a missão da empresa, o setor que ela vai atuar, a forma jurídica, o enquadramento tributário, né? Então isso tudo a gente vai colocar no final, né? De uma forma bem resumida, bem escrita, para que as pessoas possam sentir a necessidade de ir até o fim.
Então, o sumário executivo, né, ao ser lido por interessados, como eu estava comentando, ele deve deixar clara a ideia e a viabilidade da sua implantação. Informações mais detalhadas virão nas partes seguintes. A ideia é de impressionar quem estiver lendo o sumário, para que essa pessoa ela possa sentir a necessidade, a vontade de continuar vendo o seu plano de negócio. Segundo tópico do plano de negócio, da estrutura do plano de negócio, é a apresentação na empresa. O que é a empresa, o tipo de negócio, o ramo de atividade. Como o título sugere, neste capítulo devem ser colocados os dados de identificação da empresa, as identificações básicas da empresa, como o CNPJ, inscrição estadual, municipal, as licenças ambientais. Tem alguns tipos de negócio que exigem a regulamentação ambiental. Então, por exemplo, uma padaria. A padaria, ela necessita de licença ambiental. Por quê? O forno. O forno ele vai ser o quê? A lenha. Se for a lenha, de onde vem a lenha? A gente sabe que a madeira é um recurso escasso. Então, deve ser feito manejo florestal. De onde que estará vindo essa lenha? Outra coisa, mesmo que a lenha seja regulamentada, se o forno é a lenha, ele vai gerar fumaça. Essa fumaça ela pode causar impacto na atmosfera, né? Pode causar o aquecimento global. Então, como que vai ser a eliminação dessa fumaça? Então, geralmente, para se conseguir uma licença ambiental, é necessário ser feito um tratamento para que a gente polua o mínimo possível o ambiente. Está vendo como que, dependendo do setor de atividade, é importante prestar bem atenção nessa parte de licenciamento, tá? Então, na apresentação da empresa vai mostrar o que é a empresa, qual é o tipo de negócio, o ramo de atividade, e vai ter toda a documentação também. Ela deve conter dados do empreendimento, setor de atividade, a forma jurídica, enquadramento tributário, capital social. Para as pessoas que não fazem contabilidade, é importante buscar um contador, conversar, pegar informações, porque para colocar no papel e fazer os cálculos também dos possíveis encargos que podem ser gerados, né? Então, com relação aos dados do empreendimento na apresentação da empresa, é o nome da empresa, o CNPJ, o endereço, setor de atividade, se é agropecuário, se é criação de animal, se é agricultura, se é indústria, se é comércio, se é varejo, qual o setor, serviços, alimentação. Então, tem que estar bem definidinho, de maneira clara e sucinta, todos esses detalhes aí do setor da atividade. Outra coisa, a forma jurídica. Se é um microempreendedor individual, se é uma firma individual, uma sociedade limitada, se é uma EIRELI, se é uma SA, não é verdade? É importante procurar um contabilista, como eu estava falando, para se informar sobre essas questões. O enquadramento tributário também. Os impostos eles têm que ser recolhidos quando você se formaliza. O plano de negócio ele é feito para empresas que irão se formalizar. Lógico, né, pessoal? A gente está partindo do princípio que uma empresa ela vai ser formal. Ela vai ter um alvará de funcionamento, ela vai pagar os impostos, ela vai ter um CNPJ. Nós não estamos falando de um plano de negócio para informalidade, porque geralmente o informal ele tem... A viabilidade é muito maior, porque não paga imposto, muitas pessoas, né? Então, por exemplo, qual o regime? Se é simples nacional, se é o lucro presumido, se é o lucro real. Isso vai depender do faturamento, não é verdade? Então é importante consultar aqui o contador. Qual o capital necessário, capital social. Então, outra parte importante também é a questão da análise de mercado, o plano de marketing. É estudo dos clientes, dos concorrentes, dos fornecedores, dos colaboradores que vão estar envolvidos, a descrição dos principais produtos e serviços também. Então, tudo isso é importante fazer. A análise mercadológica. Então, por exemplo, estudo dos clientes. Os clientes, esta é uma das etapas mais importantes da elaboração do plano de negócio. Sem cliente não há negócio. Os clientes não compram apenas produtos, mas soluções para algo que eles precisam ou desejam.
Então, quando eu falo que é importante a gente identificar uma necessidade, identificar um problema, visualizar se já tem alguém atendendo esse problema, se você vai precisar ter um fornecedor para que isso possa, para você possa atender essas necessidades, tudo isso é nessa parte que a gente vai ter que pesquisar. Então, estudo dos concorrentes, né? Dos fornecedores. O mercado fornecedor compreende todas as pessoas, empresas que irão fornecer as matérias-primas. Então é importante aqui, ó, devemos analisar pelo menos 3 empresas, porque já pensou se você só tem um fornecedor e ele fecha? A gente fica, né? Às vezes a gente fecha junto. É importante manter um contato para poder ter uma negociação. Todo fornecedor deve ser capaz de suprir os materiais ou mercadorias desejadas na quantidade exigida e na qualidade também, dentro do prazo estipulado. Porque quando a gente faz um compromisso com um cliente nosso, geralmente a gente tem que honrar esse compromisso. Então, se tem um prazo estipulado para atender essa demanda, para que você consiga atender, o seu fornecedor tem que te atender também. Então, é muito importante essa questão da análise dos fornecedores. Então, definir bem os produtos, os serviços, né? Para que a gente possa atender da melhor forma possível. A questão do layout também, o plano operacional. O layout, pessoal, tem muitas pessoas, muitos empresários que quando abrem não param para pensar nesse tópico aqui. O layout é como se fosse a planta baixa da estrutura. Então, quantos metros vai ter o setor de atendimento, o escritório, quantas pessoas comporta, vamos supor que seja um mercado, um mercadinho. Então, quantas gôndolas cabem nesse espaço, quantas pessoas serão necessárias contratar para atender a demanda. Sabe por que isso é importante? Muitas vezes, num espaço onde é necessário 4 funcionários para atender de forma satisfatória os clientes, às vezes nós temos 8, 10 pessoas. Então tem gente que está ociosa, né? Está parada. Então mas só que essas 10 pessoas estão recebendo salários estão gerando encargos para a empresa, né? Então a estrutura é importante fazer o desenho do espaço físico para ver quantas pessoas realmente serão necessárias para atender. Então isso ajuda bastante, principalmente quando está abrindo um negócio que já está gastando dinheiro, já está sendo feito investimento, para que o investimento não seja além do que necessário. Então um bom arranjo físico traz uma série de benefícios, aumento da produtividade, diminuição do desperdício do retrabalho e melhora na comunicação entre os setores. No plano operacional também tem que estar bem definida a capacidade produtiva. Porque vamos supor que a minha capacidade produtiva é de fabricação de 1.000 peças mês. Se eu gerar uma demanda de 2.000 peças, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir atender. Então é importante estimar a capacidade instalada da empresa, o quanto pode ser produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com essa estrutura. Com isso, é possível diminuir a ociosidade ou o desperdício. Quando a gente fala de ociosidade, é funcionário que está sem ter o que fazer no momento. Passa muito tempo parado. Isso está gerando custo para nós. Então, um bom arranjo físico traz uma série de benefícios. Outra coisa, os processos, né? É o momento de registrar como a empresa irá funcionar. Lembra quando a gente via a empresa vista como um sistema? Que existe as entradas, o processamento e a saída? Isso tem que estar bem claro, pessoal. O que vai entrar, como vai ser processado e como vai sair. E quanto isso vai custar e quanto tempo vai consumir também. Então o processo ele tem que estar bem desenhado para que a gente ganhe tempo. Porque tempo a gente sabe que tempo é dinheiro, não é verdade? E aí com isso nós teremos a ideia específica mesmo de quantas pessoas nós vamos necessitar de contratar para que possamos atender a demanda e produzir. Então, fazer a projeção do pessoal é necessário para o funcionamento do negócio. Esse item inclui sócios, familiares e as pessoas que serão contratadas. Então, a questão do plano operacional é bastante interessante porque o enxugar
enxugar o máximo, reduzir o máximo o desperdício e o custo. Agora sim nós vamos falar sobre o plano financeiro, para a questão da viabilidade do negócio. Então, num plano financeiro, pessoal, a gente vai ter que definir o investimento total, investimento fixo, capital de giro, investimentos pré-operacionais. O que seria o investimento? Bom, é uma lanchonete. Então, quantas mesas nós vamos precisar comprar? Quantas cadeiras? O fogão? Um fogão industrial ou um fogão normal, um fogão simples, vai ter chapa, freezer. Quanto custa tudo isso? Então, tem que colocar no papel tudo o que vai ser necessário comprar para abrir o negócio. Então, vamos supor que deu lá 30 mil reais. Esse é o investimento inicial. Tá? E quando eu falo investimento pré-operacional, para inaugurar, para poder atender, começar a atender, às vezes é necessário reformar o espaço, colocar divisórias, pintar. Tudo isso é um investimento que ocorre antes de abrir o negócio. Então é um pré-operacional. E também uma questão que muitos não se atentam é a questão do capital de giro. Então o que é o capital de giro? É o dinheiro que nós precisamos disponibilizar, termos, para bancar o negócio no começo. Porque é ilusão uma pessoa imaginar que vai abrir o negócio e já vai bombar de cliente, já vai todo mundo começar a comprar. Não, às vezes você abre o negócio, aí que vai começar a gerar uma demanda. Então, para ter uma carteira de clientes, às vezes demora 2, 3 meses. Só que nesses 2, 3 meses nós temos os custos fixos. Nós temos o aluguel, nós temos o salário dos funcionários, nós temos a energia, nós temos a internet, tá vendo? Então eu tenho que ter um dinheiro para bancar. E se os primeiros clientes chegarem já querendo comprar parcelado? Então você vai ter que ter um capital de giro, porque não vai entrar dinheiro de imediato, mas nós temos compromissos já de imediato. Tá vendo? Tão importante? Como é importante a questão de ver o lado financeiro para chegarmos na viabilidade, para vermos se realmente é viável ou não abrir dessa forma, ou precisamos repensar e começar de uma forma diferente. Então, aqui é a estimativa dos investimentos. Investimento corresponde a todos os bens que deveremos comprar para que o nosso negócio possa funcionar de maneira apropriada. Então, investimento, equipamentos, máquinas, móveis, utensílios, ferramentas, veículos a serem adquiridos, quantidade necessária. Tudo isso é importante porque tudo isso custa alguma coisa. Tudo isso gera investimento, né? Necessidade de dinheiro. Então, por isso que eu digo que um planejamento, ele tem que ser colocado no papel. Temos que fazer cotações de quais são os valores que serão necessários desembolsar de imediato. Qual é o investimento? Aí o capital de giro. Como eu disse para vocês, capital de giro é o montante de recurso necessário para o funcionamento normal da empresa, compreendendo a compra das matérias-primas, o financiamento das vendas, aquilo que eu comentei com vocês. Nós já pagamos a matéria-prima ou a mercadoria, nós compramos para revender. Nós já compramos à vista, já pagamos e vamos vender a prazo. Então, quer dizer, eu estou financiando a venda, estou bancando o meu cliente. Ao estimar o capital de giro, para o começo das atividades da empresa, deve-se apurar o estoque inicial e o caixa mínimo necessário também, importante. Investimentos pré-operacionais, despesas com reformas, honorários de contabilidade, abertura da empresa, né? Quanto vai ser gasto com documentação para abrir a empresa, taxa de registro, enfim. Tudo isso são investimentos pré-operacionais. Aí vem o investimento total, que é a somatória da estimativa dos investimentos fixos, do capital de giro e dos investimentos pré-operacionais. Aí vamos supor que, somando tudo isso, eu identifiquei que para abrir o negócio, eu necessito ter em mãos 50 mil reais. Eu tenho esses 50 mil? Tenho. Ótimo, vamos adiante. Eu não tenho? Então eu tenho que buscar aporte financeiro. Muitos negócios começam 50% com dinheiro e 50% com recursos, né, de terceiros. Mas enfim, para termos um montante,
é necessário fazer esse levantamento de todas essas informações aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Uma estimativa de faturamento mensal. Ah, é uma malharia? Quantas peças mês eu pretendo vender e receber? Fabricar, vender e receber. Então, qual vai ser o meu faturamento? É uma forma de estimar o quanto a empresa irá faturar por mês. Multiplicar a quantidade de produtos a serem oferecidos pelo seu preço de venda. Então, para a gente poder também definir um preço, a gente pode identificar quanto que está sendo praticado pelos nossos concorrentes e quanto os nossos clientes estão dispostos a pagar também, para podermos definir um preço ideal. Então, mais alguns itens, ó, estimativa de custo unitário, porque eu estou projetando que eu vou vender 2.000 unidades mês. Mas quanto me custa para fabricar, para produzir essas 2.000 unidades? Qual é a estimativa de custo unitário, de matéria-prima, de insumos, de terceirizações, de mão de obra, enfim. Estimativa dos custos de comercialização, apuração dos custos dos materiais diretos, estimativa de custo de mão de obra, estimativa do custo de depreciação, estimativa dos custos operacionais, demonstrativo de resultados e indicador de viabilidade. Tá vendo? Tudo isso aqui faz parte do plano financeiro. E muitas vezes a gente tem uma ideia fantástica, um negócio maravilhoso. Já fizemos uma análise, é uma oportunidade de negócio. Mas quando a gente coloca no papel, de repente se torna inviável. Sabe? De repente não é interessante abrir nesse momento, ou da forma que eu fiz o planejamento não daria certo. Então vamos fazer novamente os planos lá, ou analisar as informações de uma forma diferente, tá? Mas a matemática ela é exata. Se estiver falando que é inviável, o retorno vai demorar demais para nós obtermos, ou a rentabilidade não é boa, enfim, é importante você pensar bem. Aqui eu volto naquela frase que eu falei no começo, que se for para falir, é melhor falir aqui, no papel, nas contas que nós estamos fazendo. Ok? Então, olha só, era isso, as etapas, né, a estrutura do plano de negócio, o sumário executivo, o plano operacional, o plano de marketing, o plano financeiro, e a empresa, o empreendedor, ele tem que fazer isso. Eu deixei, como comentei com vocês, alguns vídeos bem interessantes falando sobre o plano de negócio. Eu gostaria que vocês assistissem. Eu tenho alguns artigos também falando sobre o plano de negócio, sobre a estrutura de plano de negócio que eu coloquei, e eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês responderem para mim, tá bom? Como forma avaliativa. Gente, por hoje era isso. Agora sim, o plano de negócio ele é muito importante e é interessante que vocês pesquisem esse conteúdo, tá? Todos os conteúdos que a gente traz, mesmo que fosse presencial, pessoal, não depende só disso para você ter sucesso, você tem que ir além. Então eu quero que vocês estudem, aprofundem mais o conhecimento de vocês, para quando formos abrir o nosso próprio negócio ou auxiliar alguém que está abrindo, a gente minimize ao máximo o insucesso, né, o fracasso. Tá bom? Eu vou ficar por aqui e muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.